Decore desde o dia 25 até 31 deste mês o Campeonato Africano da Zona 4.2 e a lusofonia está sendo representada no evento por Cabo Verde, nomeadamente o campeão de Cabo Verde, Mariano Ortega, que vai procurar defender o título conquistado no ano passado, a campeã feminina de Cabo Verde, Célia Rodrigues, e o árbitro internacional Francisco Carapinha. Portanto, uma equipe de peso para representar toda a lusofonia. O torneio decorre sob o sistema suíço, com 9 rodadas, das quais 5 já foram realizadas, e no final da partida que vou analisar agora, irei atualizar a classificação parcial. O tempo de reflexão é de 90 minutos, com ganho de mais 30 e acréscimo de 30 segundos após o 40º lance. E a partida que trago hoje decorreu na 5ª rodada, em que Mariano Ortega enfrentou o mestre FIDE nigeriano Abdulrahman Akintoye. Vamos logo às incidências desta linda partida. Mariano Ortega abriu com o gambito da dama, seguiu cavalo C6, C por D5, dama por D5. Agora o peão está ameaçado, E3 defendendo o peão. E5, Akintoye vai logo buscar a ruptura no centro. O Ortega não quer trocar as damas agora, então seguiu desenvolvendo. Cavalo C3, atacando a dama, bispo B4, cravando o cavalo. A3, questionando o bispo, que não tem outra opção senão abrir mão do par de bispos. Uma vez que tinha a dama ameaçada, não tinha a opção de voltar e nem de manter-se na diagonal, porque chegaria este B4 e perderia uma peça logo na abertura. Portanto, a única opção foi abrir mão do par de bispos, além de ajudar o Mariano com essa formação de peões com um grande controle do centro. Trocarão os peões em D4, cavalo F6, cavalo E2, cavalo E4, cavalo F4, atacando a dama, porém o mestre Mariano também vai ter que abrir mão do par de bispos depois do dama A5 cheque. O rei está em cheque. Se não quiser jogar com o rei no centro, o único lance é bispo D2 e assim abrir mão do bispo de casas escuras. Tem a proposta de troca de damas. Antes Akintoye faz o roque e o Ortega troca as damas. Seguiu torre C1, atacando o peão de C, então C6 defendendo o peão. Bispo D3, torre D8 e finalmente chegou o roque do Ortega. Torre D6, H4, bispo D7, torre C3, torre D8, chegou a dobradinha na coluna D, mas nada que assuste no momento, uma vez que a coluna não está aberta. F3, G6, o Ortega tem maioria na ala do rei, então começa a mobilizar os peões. Chegou G4, rei G7, rei F2. Agora sem as damas, os reis podem se aproximar no centro. Bispo E8, chegou G5, ainda no plano de tentar criar um peão passado na ala aonde tem a maioria. HC, tentando piorar a estrutura dos peões. Torre G1, B6, Akintoye também tem maioria em uma ala. Então chegou a hora de avançar também seus peões para a promoção. Bispo E4, bispo D7, cavalo D3, H por G5, H por G5. Torre H8, o Akintoye ganhou a única coluna aberta, mas nada que assuste a Ortega, que seguiu manobrando o cavalo para E5, procurando trocar por esse bispo. Uma ideia que o Akintoye não vai querer,
Então, primeiro deu o cheque em H2 e depois do torre G2 trocaram as torres e agora o bispo vai para E8. Cavalo G4, começa mais uma manobra do cavalo. Torre D8, cavalo F6. Agora não tem como evitar a troca desse bispo. Porém, não é o plano do Ortega, porque depois do rei F8, seguiu F4, rei E7, F5, trocaram em F5, rei D6, rei G3, cavalo B7, E4, cavalo A5, rei F4, rei E7 e veio o lance da partida D5, porque após o C por D5, o Ortega retoma de cavalo, dando esse cheque, e a pergunta é: para onde levar este rei? Apenas duas casas estão disponíveis, D6 e F8. E Akintoye precisa acertar qual das casas é a melhor. A melhor é F8, Akintoye fez o rei D6 e aqui tem um tema tático que o Ortega não deixou passar. Se você quiser descobrir qual é o lance que ganha a partida, fique à vontade para pausar o vídeo e tentar achar. Espero sinceramente que tenha encontrado o brilhante E5 cheque, sacrificando o cavalo, até porque era o único lance possível, porque agora sobrou o torre D3 cheque e o Ortega ganhou a qualidade. Agora a partida já está ganha. Agora o bispo está atacado. A melhor casa seria a casa de B5, porém Akintoye colocou em A4, que foi mais um erro. Seguiu E6, forçando a troca de peões, senão o peão iria promover. Agora o Akintoye tinha a chance de tirar o bispo para C2, porém atacou a torre com o cavalo C6, que foi outra gafe, porque vai perder mais uma peça. De novo te dou a chance de identificar o lance que ganha mais uma peça inteirinha. Com certeza você achou o torre D5, porque com esse cheque o rei tem apenas a casa de C4 e levou esse descoberto que vai ganhar mais uma peça inteirinha, uma vez que o rei não consegue defender o bispo devido a este peão. Ao contrário do que seria se este bispo estivesse nesta casa de C2, porque o rei conseguiria defendê-lo. E assim, este foi o último lance da partida, porque Abdulrahman Akintoye abandonou esta partidaça do mestre Mariano Ortega, fazendo valer o seu título de campeão da Zona 6. Abandonou porque não dá mais, além de entrar neste final com uma torre inteirinha de desvantagem, tem ainda que lidar com este peão passado e a partida está realmente perdida. Com isso, o mestre Ortega segue com 100% e está liderando o torneio com 5 pontos em 5 possíveis, mais um que o segundo e terceiro classificados. Em femininos, Célia Rodrigues está lutando pelo pódio, está agora na 4ª colocação, com 3 pontos, os mesmos que a terceira colocada, e 1,5 ponto da liderança. Então, ainda faltam 4 rodadas e tudo ainda pode acontecer. Mantemos-nos na torcida. Vamos agora ver a precisão da partida que acabamos de conferir. O Ortega fez 87,1 contra 79,0. Impressionantemente, a engine
não considerou nenhum daqueles lances que Ortega ganhou material como brilhantes, apenas como excelentes. Discordo, mas o fato é que Mariano Ortega amassou o adversário. Então, por hoje é tudo. Voltamos com mais conteúdo relacionado a esse evento. Continue seguindo o canal que mais conteúdo virá adiante. Até o próximo vídeo.